A descoberta de 3 corpos de crianças nuas amarradas lado a lado fizeram com que as autoridades tivessem um presságio de que existia ali um culto satânico. Demoraram 5 anos para perceber que das centenas de desaparecimentos da Colômbia havia apenas um responsável. Oi gente, bem-vindos de volta ao canal Mentes Macabras. Meu nome é André Gael e hoje eu vou trazer para vocês uma história que deixou toda a Colômbia de boca aberta. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve nesse canal maravilhoso. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho de notificação, que aqui a gente tem 2 casos toda semana. E não esquece de deixar o like aqui pro canal, que assim você está incentivando o canal a trazer cada vez mais casos novos para vocês. Na descrição tem todas as minhas redes sociais e vamos logo pro caso, que é para isso que você veio. Luiz Alfredo Garavito Cubillos nasceu no dia 25 de janeiro de 1957, na pequena cidade colombiana de Gênova, onde cresceu com seus 6 irmãos. Ele era o mais velho, e um pai, Manuel Antônio, de quem nunca recebeu carinho. Pelo contrário, os espancamentos eram uma coisa habitual. Ele ainda sofreu todos os tipos de tortura, queimaduras com velas, cortes com navalhas. Entusiasmado em entrar para o colégio, sabe-se que ele entrou para o ano letivo de uma forma bem positiva. Porém, ao decorrer dos dias, ele começou a sofrer bullying de seus colegas, muito em razão do seu mau desempenho escolar, fruto de uma dificuldade em memorização. Isso fez com que ele se tornasse uma criança muito tímida e introspectiva. Seu ambiente familiar só piorava. Seu pai, a partir desse momento, começou também a agredir sua mãe, da mesma forma que ele o agredia. Um dos maiores traumas de Garavito foi ter visto sua mãe ser espancada quando ainda estava grávida. Ele até tentou intervir nessa surra, porém nada adiantou. A única coisa que ele ganhou foi uma outra surra. Ele disse que seu pai sempre gritava para sua mãe: "Eu te tirei da lama, sua vaga." Como se não bastasse tudo isso, o carrasco do seu pai o abusava sexualmente. Não lembro do meu pai dormindo com minha mãe. Apenas me lembro de, à noite, eu ter acordado com ele deitado ao meu lado, acariciando as minhas partes íntimas. E as tragédias experimentadas da infância não tinham limites. O amigo do pai de Garavito, que era dono de uma farmácia ali perto onde a família morava, o torturava e também abusava do menino quando ele tinha apenas 12 anos. Disse que esse homem mordia suas partes íntimas e ainda derrubava cera de vela quente em todo o seu corpo. Sabe-se que Garavito tentou fazer sua primeira vítima quando tinha apenas 14 anos. Ele encurralou um menino de 5 anos em um terreno baldio, porém, por sorte, as pessoas descobriram. Durante sua vida adulta, sabe-se que ele não se mantinha em nenhum emprego fixo. Vagava de ocupação em ocupação e se dedicava, na maioria das vezes, como vendedor de pequenos comércios. Tornou-se, assim como seu pai, alcoólatra. Garavito levou uma vida aparentemente normal, como vendedor ambulante de selos religiosos do Papa João Paulo II. E embora seu comportamento não fosse sociável com tendência à vingança, Garavito tentou acalmar aqueles fantasmas com grandes quantidades de álcool. Ele ultrapassou os limites em 1992, uma época em que a Colômbia estava atolada numa guerra civil, onde milhares de cidadãos perderam tudo, acabaram nas ruas e centenas de crianças ficaram órfãs. Esses seriam alvos perfeitos para a maldade. Ninguém sentiria a falta deles se desaparecesse. Foi assim que nos 5 anos seguintes, Garavito entrou em centenas de homicídios, motivados por impulso. Segundo ele, tudo aconteceu de repente, sem planejamento. Mas a realidade é bem diferente, daqui a pouco você vai entender porquê. Ele planejou cada aventura com muito cuidado. Para não ser descoberto, mudava continuamente de aparência e se disfarçava de padre, fazendeiro, camelô, velhinho, professor. Mais tarde, escolheu menores de 6 a 16 anos, que vagavam pelas ruas em busca de comida, ou simplesmente atenção. E ele se aproximou oferecendo comida, presentes ou até prometendo algum dinheiro. Assim que ele conseguia a atenção e a confiança daquelas crianças e adolescentes, ele os convencia a ir até um certo lugar para pegar o dinheiro ou a comida que ele tinha prometido, enquanto ele bebia uma garrafa de conhaque. Quando ele já estava bêbado o suficiente, ele então arrastava aquela criança ou aquele adolescente para um lugar ainda mais deserto e ali começava a sessão de tortura até chegar à morte. Segundo os laudos periciais, os corpos encontrados apresentavam sinais extremos de sofrimento. Mãos e pés eram amarrados, espancados e pisoteados na barriga, no peito, nas costas e no rosto. Ele os marcou, cortou ou com facas ou chaves de fenda, e então os brutalmente.
Ele só atingia o clímax do prazer quando cortava a garganta daquelas crianças e adolescentes. Após os assassinatos, Garavito deixava as crianças em qualquer terreno baldio que ele encontrava na frente. Demorou vários anos para que as autoridades descobrissem os restos mortais daquelas crianças. Inicialmente, as autoridades pensavam se tratar de um rito satânico. Os primeiros corpos só foram encontrados em 1997, ou seja, 5 anos depois que ele começou a fazer todas essas atrocidades. Foram de 3 crianças, que estavam nuas, amarradas, com a garganta cortada. Lá na cena do crime, eles começaram a fazer uma varredura para ver se encontravam alguma pista de quem tinha feito aquilo. A poucos metros da sepultura, as autoridades encontraram um bilhete, onde estava escrito o endereço da namorada de Garavito. Quando chegaram na casa da namorada do homem, eles reviraram, tentando achar alguma outra prova, porém acharam alguns pertences de Garavito, que não era o suficiente para incriminá-lo. No dia 22 de abril de 1999, um morador de rua salvou um dos menores de acabar com os outros. Sabe-se que Garavito pegou um desses menores e da mesma forma tentou arrastá-lo para um lugar mais afastado das outras pessoas. O morador de rua disse que viu ele tentando agarrar o menino, beijar a criança. O morador de rua escutou a voz da criança e não hesitou em começar a atirar pedras em Garavito para que ele parasse com aquilo. Foi assim que a criança escapou. Finalmente conseguiram prender Luiz Alfredo Garavito. No início do interrogatório, o suspeito disse que não tinha nada a ver com as 114 vítimas, todas documentadas graças a uma anotação que a polícia achou na casa de Garavito. Mesmo assim, ele negou com firmeza, mas as autoridades começaram a achar mais coisas. Na casa de Garavito, a polícia encontrou cordas exatamente iguais às que as crianças estavam amarradas. Também encontraram vestígios do seu DNA nas crianças, e sempre a mesma garrafa de conhaque da mesma marca em todas as cenas do crime, a mesma que Garavito bebia. A polícia também conseguiu fazer um esboço de todos os movimentos dos últimos anos e que coincidiam com as datas dos assassinatos. Viagens de ônibus, estadia em hotéis, reclamação de briga por embriaguez. Mesmo assim, ele não confessava os assassinatos. Foi quando um cientista apresentou um estudo detalhado da maneira como ele supostamente mataria as crianças. Ver e ouvir o próprio ato criminoso sendo colocado como se fosse de outra pessoa o deixou incomodado, e ele não parou de falar por 12 horas seguintes de como ele havia feito tudo aquilo. Durante essas 12 horas, uma coisa que ele fez que chocou muitas pessoas foi que ele pediu um mapa, e no mapa ele apontava: eu enterrei alguns aqui, outros ali. Um a um, ele dividiu datas, locais, horários que ele tinha cometido cada assassinato. Aqui foi um, aqui foi 2, dependia de quantas crianças ele havia matado naquela localidade, e apontava para o mapa. Peço desculpas a Deus, a vocês e a todos que fiz sofrer. Palavras de Garavito. E embora ele assegurasse que não tivesse nenhuma perversão sexual e que também não era homossexual, Garavito confirmou ser o responsável pela morte de 140 crianças. A frieza absoluta com que descrevia cada ataque, sem balançar a voz, chocava qualquer um que estivesse presente. Ele disse que toda vez que ele bebia, ele procurava uma criança. Essa estranha força que ele disse possuí-lo fazia com que ele saísse pelas ruas atrás de novas vítimas, e ele fazia ritos satânicos com aqueles corpos. Ele disse também que havia feito um pacto com o diabo para justificar tudo aquilo que ele tinha feito, além também de citar para a polícia que tinha sido maltratado pelo pai quando era criança. Tudo isso levou os psiquiatras forenses a desenvolver um perfil psicológico. Segundo eles, ele é um homem muito perigoso, que finge emoções que não sente, fica excitado com o risco e adora a sensação de dominação e de desempenhar um papel superior. A desculpa do álcool não teve lugar para os especialistas, que disseram que após os exames, ele estava ciente do que estava fazendo em todos os assassinatos. Sabe-se também que eles chegaram à conclusão que Garavito tinha tendências à depressão e ao suicídio, além de ter um caráter facilmente irritável. Então por isso eles deixaram Garavito em uma cela de alta segurança, no presídio de Vila Vicente. Eles queriam evitar que Garavito acabasse com sua vida. Depois do julgamento de Garavito, que terminou em dezembro de 2001, ele recebeu uma condenação de 1.853 anos e 9 dias de prisão, pelo assassinato de 138 vítimas. Porém, por ele ter colaborado para que a polícia achasse todos os cadáveres, também por existir uma lei colombiana que prevê pena máxima de 60 anos,
Garavito recebeu a sentença de 40 anos de prisão. Sabe-se que o preso passava horas sozinho em sua cela fazendo brincos e colares. Eles o proibiam de sair porque as instituições prisionais temiam por sua integridade física. Por isso, evitaram que o colombiano tivesse contato com outros prisioneiros perigosos, que viram em Garavito o pior dos monstros. Um repórter que chegou a entrevistar Garavito disse o seguinte: "Agora entendi que aquele olhar sem vida foi capaz de hipnotizar aquelas crianças, de bloqueá-las, porque aquele olhar era assustador." Esse mesmo repórter disse que quando ele terminou a entrevista, Garavito olhou para os seus olhos e disse: "Mande lembranças para seus filhos." Sabe-se que por anos ele sofreu de leucemia e teve que ser tratado em diferentes centros hospitalares. A última vez, ele foi transferido com uma recaída na sua saúde. Quando ele completasse 3/5 e continuasse mantendo ali um bom comportamento, ele já teria direito à liberdade condicional, ou seja, 2023. Se tem uma coisa que eu amo, é saber da sua opinião. Então já comenta aqui o que você achou desse caso. Você já sabe, né? Você pode incentivar o canal a trazer cada vez mais casos novos. É só deixar um like aqui nesse vídeo. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho de notificação, porque aqui tem caso toda semana. Obrigado para você que ficou até o finalzinho. Se cuida! Tchau!